Então esse é o vídeo 2. Eu coloquei já todo o fechamento do que a gente já fez até agora, como tag de vídeo 1 dentro do Git. E eu vou subir isso para o GitHub para vocês olharem como que ficou. Então se quiser ver através do vídeo, observe lá pela tag. Agora eu estou iniciando o vídeo 2 e vamos implementar aqui a funcionalidade de favoritar os cupons. Então, dentro do modelo, podemos perceber que já tem uma tabela aqui que faz o gerenciamento dos favoritos e dentro dele nós temos aqui uma relação de usuário com o cupom. E ele também tem uma propriedade para determinar aqui qual foi a data de criação. Dentro também da classe meta temos essa opção que é Unique Together, que ele vai determinar que esses dois não podem se repetir, né? Então, por exemplo, se um usuário já favoritou um cupom, ele não vai poder criar um novo registro, uma vez que aqui nós temos essa trava. Então, basicamente o usuário favoritou um cupom, ele registra um dado dentro dessa tabela. Se ele desfavoritar, então ele tem que remover dessa tabela. Então, eu vou pedir para a ferramenta fazer a implementação visual da favoritação do cupom e também de implementar lá o código. Então, coloquei implemente visualmente a opção de favoritar o cupom, e em seguida implemente o código para fazer essa regra. Lembre-se de observar o modelo para referência. Então, eu estou falando para ele, ó, olha esse modelo aqui para referência do que tem que ser feito e utilize o ícone de estrela. Então, ele concluiu aqui a ação. Agora, vamos testar aqui dentro da ferramenta para ver como que está implementado. Então, por exemplo, se eu clicar em ver cupom, aqui não tem nada. Na aba de cupons aqui, eu ainda não consigo enxergar aqui onde é que está o favorito. Vamos verificar dentro do Git o que ele registrou aqui de alterações. Então, nós temos aqui dentro das URLs, ele implementou aqui as rotas de ADD e remover o favorito. Então, ele vai apontar aqui para view ADD favorito e remove favorito by cupom. Dentro da view, nós temos aqui a implementação aqui, onde ele vai determinar aqui uma lista de favoritos daquele usuário que está logado e vai passar através do contexto para exibição dentro da view. E a view que ele está passando aqui é a view da home. Da mesma forma, ele está passando aqui para view de lista de cupons e para os detalhes da categoria também, da loja. Aqui ele implementa a adição dos favoritos. Então ele coloca aqui algumas anotações que o login é requerido. Ele também requer ali uma requisição do tipo post e faz a inserção dessa favoritação. Temos aqui o remove favorite by cupom, onde ele vai fazer a remoção lá do arquivo. E dentro dessa parte do remoção, ele valida aqui se tem o cupom. Então ele precisa passar como requisição o ID do cupom e ele vai obter o favorito dentro da tabela de favoritos, onde o usuário é o que fez a requisição. E o cupom também tem que bater com o que estiver no parâmetro. Aí dessa forma ele vai fazer a deleção. Ele criou também um arquivo, né, dentro do arquivo que já estava criado, que é o main.js, ele fez a implementação aqui de como que essa ação ela vai acontecer a nível de JavaScript. E dentro do componente cupom card, ele fez a implementação aqui do botão, chamando aqui uma validação, né, aparentemente, somente para ele mostrar o tipo da estrela, mas eu não identifiquei nenhuma ação para determinar o que ele vai fazer nesse sentido. Então, eu vou falar para ele trabalhar novamente nas visões, nos templates HTML para fazer a implementação, porque eu acredito que eu não sei se ele terminou essa orientação aqui. Então, eu pedi aqui, ó, revise os arquivos HTML para incrementar a opção de favoritar e implementar as rotinas criadas. Então, agora ele vai fazer essa análise e vai identificar onde é que merece ponto de ajuste. Bom, pedi para fazer a implementação, mas eu tinha esquecido de um detalhe. Eu preciso autenticar para eu visualizar a opção de favoritar. Então, eu vou cadastrar aqui meu usuário. Fiz a autenticação aqui como admin. Antigamente aqui a gente tinha um símbolo de coração e eu pedi para trocar por estrela. E aí, por exemplo, se eu fizer aqui a rotina de inspecionar aqui, vamos observar aqui o que ele faz quando eu clico no botão aqui de favoritar a página e verificar se ele vai chamar alguma requisição. Bom, aparentemente aqui na tela de inicial ele não está chamando a função. Deixa eu verificar dentro da tela de cupons. Então coloquei que a função, ao clicar no botão, não está acionando a requisição para favoritar. Então ele implementou aqui um botão chamado testar favoritos, abaixo de buscar cupons.
E esse testar favoritos, quando eu clico nele, ele vai chamar aqui uma requisição. E se eu observar dentro aqui de meus favoritos, eu posso verificar aqui que ele conseguiu incluir. Eu vou tentar tirar, aí fiz a remoção ela não aconteceu, então eu vou pedir ele tirar esse botão de testar favoritos e implementar ele dentro dos cards de cada cupom. E também eu vou pedir ele para ajustar a seção para remoção dos favoritos. Então, geralmente, o que que acontece, pelo que eu percebi em alguns casos, é que quando a gente começa a implementar alguns recursos em JavaScript, talvez alguma coisa do navegador ele gera cache. Então, os testes eles acabam ficando comprometidos. Então, geralmente, quando é interface, template, costuma funcionar bem. Quando tem alguma coisa referente a JavaScript, ele traz essa necessidade de testar, limpar cache, navegar em modo anônimo e tudo mais. Bom, dentro aqui eu troquei aqui para uma aba anônima, então agora eu consigo favoritar. Então, por exemplo, eu favoritei aqui o iFood e as lojas Renner. Então, se eu entrar dentro aqui dos meus favoritos, eu vou conseguir visualizar, ó, Renner, iFood, Submarino, Centauro. Então, a única coisa que ele não está conseguindo fazer agora é a remoção dos favoritos. Então, eu vou verificar aqui primeiro na tela inicial, né, se ele vai remover o favorito. Ó, da tela inicial ele removeu. Deixa eu verificar se vai ter efeito lá da tela de meus favoritos. Então ele teve efeito, ele removeu normal. Só que dentro aqui da parte do meu template aqui de usuário favoritos, ele não está fazendo essa rotina. Então eu vou copiar aqui a URL e vou pedir para ele analisar o URL e aplicar o mesmo efeito também aqui dentro. E vou pedir também para ele tirar esse alerta aqui. Então, aplique a funcionalidade na URL que eu passei e também remova o alert da tela. Então, agora ele inclusive já até acrescentou algum efeito. Então, por exemplo, se eu verificar aqui dentro do cupom e adicionar para o favoritos, ele vai cair agora dentro de meus favoritos. E se eu remover, ele já tira até da minha lista aqui principal. Ele não está atualizando aqui ó, o total de favoritos, mas eu acredito que se eu atualizar a tela, ele vai refletir. Então, eu vou pedir para ele que dentro dessa tela de favoritos, agora, quando eu remover, ele tem efeito para ajustar aqui os valores, né? Vou fazer um refresh na tela, vamos ver aqui qual dos dois ele vai executar. Então, pedir para ajustar para que a partir do momento que eu remover ali, né, ele atualizar os totais dos favoritos. Então, agora ele está removendo aqui do total. Eu vou dar uma olhada para ver como que ele fez essa implementação. Bom, verifiquei aqui, enquanto eu estava verificando, eu identifiquei que dentro do arquivo de favoritos.html, ele faz a implementação aqui do JavaScript aqui dentro. Então, eu vou pedir ele para separar tanto o JavaScript quanto o CSS para arquivos distintos. Então, no arquivo frontend.templates, né, o user favorites é onde é que o arquivo está localizado. Estou falando aqui ajuste para que o CSS e o JavaScript sejam tratados em arquivos próprios. Então, a ideia aqui é que ele remova essa parte do código aqui do JavaScript e do CSS, crie arquivos específicos e depois faça a referência dele aqui dentro. Então, olhando aqui dentro da implementação, ele criou os arquivos aqui de favoritar, né? Os estilos de favoritos também. E lá dentro da tela de favoritos.html, deixa eu ver como que ele ficou aqui. Ele removeu toda a parte aqui do código, né, de JavaScript e fez a referência, na verdade, aqui. Ele removeu o JavaScript e fez a referência lá dentro do arquivo, que é o js/favorites. Então vamos verificar se isso aqui teve algum impacto dentro da aplicação. Que a parte de adição de favoritos está funcionando normal e a tela de favoritos também está ajustando de acordo com o que é esperado. Exceto aqui o ativos que ele não está atualizando. Ele só atualiza aqui depois de fazer um refresh da página. Então eu vou ajustar essa parte aqui também. Devia ser algum bug de tela, agora ele corrigiu. Então, eu vou salvar aqui essa versão, né? Essa versão aqui vai fechar o vídeo 2. E aí fica disponível lá dentro do Git para você verificar como que foi feita a implementação desse código.